Bom dia. Essa é a aula de projeto de vida para o 6º ano do ensino fundamental. Meu nome é Isis e aqui ao lado tem o professor mediador Osíris, que vai acompanhar essa aula e conversar um pouco com a gente, trazendo as contribuições do 6º ano da aula de projeto de vida. A gente vai olhar um pouco o projeto de vida e vamos lembrar sempre trazendo nossos sonhos. E a gente vai olhar algumas coisas que diz respeito ao talento. Então, a aula de projeto de vida hoje vai trazer as suas potencialidades, ou seja, o seu ponto forte, junto com as suas fragilidades, para a gente olhar um pouquinho a questão do talento. O que vocês vão precisar para a aula de projeto de vida? Vocês vão precisar de caderno, folha de papel, caneta, lápis e o caderno do aluno do projeto de vida. Lembrem-se que esse caderno é do 1º bimestre, vocês receberam lá na escola, no comecinho das aulas, quando a gente ainda não estava em isolamento social. Separem, se não tiver nesse momento o caderno de projeto de vida, pode só usar o caderno para a gente fazer as anotações e as reflexões da aula de hoje para o 6º ano, tá certo? A gente vai olhar o primeiro slide, só para relembrar um pouquinho da aula anterior. Vou deixar na tela um minutinho e vou conversar um pouco com vocês. Então, a aula anterior, o que a gente fez? A gente retomou as potencialidades e fragilidades. A gente conversou um pouco sobre isso. Lembrem que o projeto de vida a gente sempre vai olhar os pontos fortes e nossas fragilidades para conseguir construir e conseguir ultrapassar os obstáculos que vai apresentando ao longo dessa construção. A gente viu o projeto de vida, a gente viu as motivações, ou seja, o que move a gente para conseguir conquistar os nossos sonhos, para conseguir planejar o nosso projeto de vida. A gente começou a conversar um pouquinho sobre protagonismo, e muitos de vocês já definiram o que significa ser protagonista, que é exatamente ser ator da sua própria história, conseguir agir com autonomia. Então, o que vai acontecer? Para a gente enfrentar os desafios que vai se apresentando ao longo do ensino fundamental, para a gente continuar os estudos no ensino médio, o interessante de pensar as reflexões é sempre olhar essa questão dos pontos fortes e das fragilidades. Por isso que a gente está retomando um pouquinho das aulas anteriores para a gente conseguir conversar hoje, para o 6º ano, sobre talento. O próximo slide é uma perguntinha que eu vou deixar um minutinho para vocês pensarem. A pergunta é: o que é talento? E se vocês quiserem, vocês podem compartilhar essa resposta no chat. Então, eu vou deixar um minutinho na tela e quando a gente voltar, eu vou ver que respostas que vocês compartilharam e a gente vai conversar um pouco sobre o que é talento. Então, um minutinho na tela e a gente já volta, tá? Agora a gente voltou e a gente vai pensar um pouquinho sobre talento. Eu vou perguntar para o Osíris, que é o mediador que está no meu lado, quais foram as respostas que os estudantes trouxeram de colaboração para a gente partilhar um pouquinho na aula de hoje. Você pode falar para a gente, Osíris, por favor?
Bom dia a todos. Já tem algumas interações aqui. A Esther diz que é ser bom em algo. Vinícius fala um dom para fazer algo. Heloísa, qualidade daquilo que você sabe fazer. Aí outros falaram, maioria saber fazer alguma coisa, a maioria falou. Bacana. Osíris, se você for pensar em talento, qual que é o seu talento hoje? Para a gente deixar mais concreto para os estudantes. Então, eu entendo que o talento é algo que a gente ou desenvolveu, a gente não tinha esse talento, mas desenvolveu através do esforço, através da pesquisa, através do trabalho, ou é algo que você já nasceu com ele. A pessoa que já sabe desenhar desde criança, ou a pessoa que tem uma habilidade para música, tipo Mozart, desde os 5 anos já compunha. Então, talento é algo ou que você adquire pelo seu esforço, ou algo que você já nasceu, um dom que você já nasceu, uma habilidade que você tem desde criança. Tá certo, Osíris. Obrigada pela contribuição. Eu vou chamar você em outras contribuições também. A gente vai continuar a aula e eu vou aproveitar algumas coisas que os estudantes partilharam. Então, tem alguns estudantes que trouxeram a questão do talento como algo próximo ao dom, e outras pessoas vieram muito no que o Osíris falou da questão do esforço, algo que você é bom. Independentemente do que é o conceito de talento, a gente não precisa fechar agora. A gente vai olhando um pouquinho e vai conversando para a gente conseguir identificar o que é talento. Como eu disse para vocês, essa aula de projeto de vida, ela vai olhar para essa questão do talento. Então vamos pegar a contribuição de vocês, o que a gente é bom. Vamos colocar talento como se fosse algo que a gente fosse o melhor, que a gente conseguisse desenvolver facilmente. E vamos começar a trabalhar as reflexões, pensar hoje, no dia, né, nessa aula, sobre essas questões. Projeto de vida, a gente sempre vai trabalhar com os pontos fortes e fragilidades. E hoje a gente vai olhar mais um ponto forte que vocês têm que descobrir dentro de vocês. A próxima tela, a gente vai trazer 3 palavrinhas que podem ajudar vocês a definir talento. Então, talento, ela é aptidão, ela é habilidade e ela é potencialidade. O que significa isso? Essa aptidão a gente pode conversar e deixar ela como se fosse algo que você é apto, que você consegue fazer com facilidade, tá? A habilidade, a gente, por exemplo, vocês já devem ter ouvido na escola de vocês ou com professores de vocês que dentro da escola a gente vai desenvolvendo habilidades. No 6º ano tem um rol de habilidades nas diversas disciplinas, componentes curriculares. Então, olha só, em história tem várias habilidades que vocês desenvolvem, língua portuguesa também, matemática também. Muitas delas estão ligadas à linguagem, à escrita. E dentro do projeto de vida, a gente também vai desenvolvendo habilidades para chegar àquelas competências. Lembram que a gente trouxe um pouquinho a questão da empatia e outras competências. O talento é uma dessas habilidades que a gente pode desenvolver ou que a gente tem e pode aprimorar. O que significa aprimorar? Deixar mais bacana, mais tranquilo, mais fácil. Deixar mais fácil de vocês conseguirem fazer as habilidades. Por exemplo, quem tem facilidade de desenho, mas se fizer um curso, se for começar a estudar um pouco mais de arte para aumentar o seu repertório, ele vai deixar o trabalho cada vez com mais qualidade, cada vez mais aprimorado, cada vez melhor, tá? Então a gente vai sempre trabalhar com isso. Habilidades que a gente consegue conquistar, desenvolver, e habilidades que a gente já tem um pouquinho e vai deixando cada vez melhor e com mais aprimorado. E a potencialidade, o que significa isso? Você saber o seu ponto forte a partir desse talento seu. Então, a gente vai olhar o talento como ponto forte. Então, nessa aula de projeto de vida, no 6º ano, a gente vai olhar como ponto forte este talento, tá? Eu vou deixar para vocês na tela 3 minutinhos, 4 questões, tá? Eu vou explicar cada uma dessas questões. Então, a primeira questão, pode deixar na tela, por favor. O que você aprende sem precisar de muito esforço? Segunda questão,
O que você tem paixão para fazer e acreditar que faz muito bem. Terceira questão. Há alguma coisa que outras pessoas pedem para você ensinar a elas? Quarta questão. Há alguma coisa que você sempre faz e que as pessoas costumam elogiar bastante? Então, olha só, 3 minutinhos para essas 4 questões. Vocês vão pensar e vão responder no caderno. Precisa copiar essas questões? Não precisa copiar na íntegra. O bacana é agora nessa aula de projeto de vida, vocês conseguirem responder um pouquinho para pensar. Então eu vou deixar aí 3 minutinhos. Quem quiser copiar, copia, se não faz anotações. O que significa isso? Coloca lá. Pergunta 1. O que você aprende sem precisar de muito esforço? Tenta colocar com a palavrinha de você. O que você aprende, que é fácil, tranquilo para você. O que você tem paixão por fazer e acreditar e que faz muito bem. Normalmente o que você gosta muito, por exemplo, uma pessoa que adora andar de skate, ou então alguém que adora ler, normalmente faz bem, é mais tranquilo para ela, porque já tem o gosto junto. Terceiro, há alguma coisa que outras pessoas pedem para você ensinar a elas? Às vezes um amiguinho, sua mãe, algumas familiares que moram com você, eles pedem para você ensinar algumas coisas, porque você tem facilidade. Normalmente, a idade de vocês, na geração de vocês têm muita facilidade com o uso do celular, então é mais tranquilo vocês ensinarem muitas vezes para as pessoas um pouco mais velhas que vocês a mexer em alguns aplicativos, por exemplo, de celular. Há alguma coisa que você sempre faz e que as pessoas costumam elogiar bastante? Aí vocês têm que olhar e ver o que vocês fazem que pode, que as pessoas notam e que elas acham bacana e falam isso para vocês, tá? Vou deixar 3 minutinhos, vocês pensem nessas perguntas e a gente já volta com algumas respostas. Quem quiser colocar no chat o que pensou, a gente vai receber e a gente compartilha depois na volta. Mas o interessante é vocês pegarem essas 4 perguntinhas e responderem no caderno, tá? Como forma de pensar no que é talento. Então a gente já volta daqui 3 minutinhos.
A gente voltando e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 4 questões. Eu vou pedir para o Osiris trazer as colaborações de vocês para a gente olhar as 4 questões com mais delicadeza, para ver que tipo de talento que vocês trazem, o que vocês gostam, o que vocês consideram como talento e como ponto forte de vocês. No projeto de vida, a gente vai começar a traçar algumas coisas que podem auxiliar esse planejamento, tá? Osiris, traz um pouquinho das contribuições que os estudantes trouxeram no chat, vamos compartilhar um pouco com o pessoal de casa. Então, eles participaram bastante, uns colocaram o número da pergunta para saber qual era a resposta e outros não, mas vamos lá. O Vinícius colocou o número 1, que acho que no caso é a primeira pergunta. Matemática. João Gabriel, desenhar. A Letícia, dançar. O Matheus respondeu todas. 1 foi matemática, 2 futebol, 3 andar de overboard e 4 escrever rápido. A Natália colocou na número 1 cantar. Vitor Hugo, desenhar. Número 2, desenhar também. Número 3, matemática e 4, desenhar. Acho que ele gosta de desenhar, né? A Casey, ginástica, número 1. 2, ginástica e desenho. 3, ginástica. 4, ginástica e desenhar. O Lucas, fazer comida. E 3, sim. Rafael, andar de skate. Vitória, número 1, dança. Cuidar de criança. A 4, não. E depois colocou 4, dançar e cuidar de criança. Isabela, costura. Maria Eduarda, fazer maquiagem. Depois 3 e 4, sim, ela colocou. Então teve uma participação grande, eles participaram bastante, porque falando de si próprio, né, acaba sendo ou mais fácil ou mais difícil, né, mas eles tiveram uma participação grande. O interessante da participação de vocês é que eu notei que muitos de vocês trouxeram a questão do desenho, que tem muita gente que fala que o desenho é um talento, é um dom, é alguma coisa que nasce com você. Nem sempre é dessa forma, você pode aprender o desenho, mas quando você gosta, você olha a questão do aprendizado para desenho com mais tranquilidade. Toda vez que a gente gosta muito de alguma coisa, é mais fácil de aprender. Isso não significa que você não consiga desenvolver habilidades daquelas disciplinas, vamos falar da escola um pouquinho, né, daqueles componentes curriculares que você tem mais dificuldade. Por exemplo, eu tinha dificuldade em matemática, mas para eu prestar a faculdade que eu queria, quando eu saí do ensino médio, eu tinha que aprender um pouquinho de matemática e tinha que superar algumas dificuldades. O que eu fiz? Eu acabei persistindo. Então, a competência socioemocional que eu fui aprimorando, ou seja, deixando melhor em mim, foi a persistência. Persistindo no quê? No estudo da matemática, para eu conseguir ter o que eu queria, que era exatamente passar na faculdade de História. Então, nem sempre o que você tem talento, você pode simplesmente nascer com eles, que seria um dom. Nem sempre você nascer com ele significa que você não precisa estudar esse talento. Então, por exemplo, tem estudante que tem muita facilidade em tocar guitarra e consegue tirar música só de ouvir o cantor preferido ou a banda preferida no YouTube. Só que se ele não estudar, se ele não for estudando cada vez mais, esse talento ele acaba ficando básico. Então, o que é potente, ou seja, o ponto forte dele que é tocar de guitarra, se ele não for estudando, ele acaba deixando sempre básico e ele não consegue desenvolver para deixar bem bacana, cada vez melhor esse talento dele. Então, o que acontece? Essas 4 perguntas é mais para vocês olharem para vocês, ver o que vocês gostam e qual o talento de vocês. Então, muitos já colocaram desenho, já colocaram que gostam. Teve gente que já falou que consegue ensinar algumas coisas para outras pessoas. Ginástica apareceu bastante, dança, matemática. Achei ótimo. Muitos estudantes trouxeram que gostam de matemática, que aprende sem esforço. Achei bem bacana isso. Então, essa reflexão é para isso, para a gente olhar um pouquinho para a gente, ver o que gosta, qual pode ser o nosso talento e como isso pode ajudar nos estudos e pode ajudar também para a gente ir planejando o nosso projeto de vida.
A próxima tela, a gente vai só relembrar e fechar essa reflexão. Quando você identifica o talento e aquilo que você gosta e faz bem. Então é isso. Identificou seu talento, é aquilo que você gosta e faz bem. A gente vai deixar esse pensamento com a gente. Então, eu sei que eu tenho talento para escrever. Por quê? Eu gosto de escrever, eu consigo trazer algumas coisas, principalmente que eu sinto, de forma clara na escrita, e eu gosto muito de ler, todas as habilidades relacionadas à escrita, eu fui gostando e para mim é fácil aprender mais sobre algumas coisas de escrita. Mas trabalhos manuais também, alguns artesanatos eu também gosto. E aí vocês precisam fazer isso. As primeiras 4 perguntas, vocês conseguiram identificar algumas coisas que vocês gostam e um talento de vocês. Agora a gente vai falar sobre a segunda atividade. E essa vai precisar da ajuda de outra pessoa. Tá? Vou deixar na tela e vou explicar para vocês a atividade. Então, para o 6º ano, essa segunda atividade. A gente vai fazer um exercício de anotação. Precisa copiar toda a atividade? Não, mas precisa anotar os principais pontos. Então, a atividade é o quê? Ao longo da semana, interaja com outras pessoas. Pode ser uma interação virtual com seus colegas de turma. Conte a essas pessoas qual é o seu talento e peça para que elas digam qual é o talento delas. Então, é uma conversa. Você pode fazer o quê? Entrevistar essa pessoa. Você pode trazer quem você admira e conversar um pouco com ela. Um colega que você acha que consegue, que tem facilidade, que tem um talento bem bacana. E aí, o que você vai fazer? Vai falar o seu talento e vai pedir para que essa pessoa conte um pouco dela. Por que é fácil, por que ela gosta, por que ela acredita que seja o talento. Então, vou deixar de novo a atividade 2 na tela, 1 minutinho, e vocês fazem aquele exercício de anotação, que é o quê? Vão ler a pergunta e colocar os principais pontos. A dica o principal ponto é, você tem seu talento, você vai contar para aquela pessoa que você admira ou um amiguinho seu. Ele tem um talento e ele vai contar para você. Então, é uma troca de informação. 1 minutinho para vocês anotarem, fazer a anotação sobre essa atividade para ser desenvolvido na semana, tá certo? A gente já volta. A gente voltou, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Essa atividade 2, por favor, coloca na tela de novo. Como está na atividade, vocês vão fazer ao longo da semana. Então, vocês não precisam se preocupar em fazer ou tentar interagir no chat agora. O que acontece? Ao longo da semana, vocês vão pensar em um amigo que possa auxiliar vocês, uma pessoa que vocês admiram e trocar esses talentos. Falar qual é o seu talento e pedir para que essa pessoa fale o talento delas. A gente vai seguir um pouquinho mais com a aula, então eu vou mostrar, a gente vai conversar um pouco mais. A próxima atividade é uma reflexão sobre a sua pesquisa. O que você vai notar quando você estiver fazendo essa pesquisa, essa conversa? Que tem pessoas com muitos talentos e que você ainda pode aprender muitas coisas interessantes. O que é o bacana de você identificar um amigo ou uma pessoa que você admira e o talento dela? É que ela pode te ensinar algumas coisas sobre isso. Tanto como ela conquistou esse talento, qual que foi o processo, o caminho, a aprendizagem dela.
tanto porque o que faz com que ela goste daquela atividade, por exemplo, tocar guitarra, o que faz com que alguém goste de tocar guitarra. Então é interessante quando você conversa, que aí você vai aprendendo, principalmente o histórico, como essa pessoa consegue ir estudando, aprimorando, deixando mais bacana esse talento, com qualidade melhor. Então isso é interessante para vocês. A próxima tela é outra atividade. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma chuva de ideia. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão pensar, pode usar o recurso de fechar os olhos, no que vocês gostariam de aprender ou saber mais. Vou deixar um minutinho para isso. Vocês vão pensando e depois o que vocês vão fazer? Anotar a primeira palavrinha que vai saindo da sua cabeça, tá certo? Isso significa chuva de ideias. Você não escreve uma frase inteira, nada. Você pensa, vai deixando as ideias vir, o que você gostaria de aprender e vai anotando no caderno. Então, a gente vai fazer esses exercícios da chuva de ideias, para a gente ir pensando no talento da gente, como a gente vai aprender mais coisas para descobrir novos talentos, tá? Então, essa é a chuva de ideias. Um minutinho, então, para pensar e escrever no que vocês gostariam de aprender, de acordo com o que a gente conversou até agora, nessa aula do 6º ano de projeto de vida. A gente já volta. A atividade de chuva de ideias, ela serve para quê? Para soltar as ideias que vocês têm de forma criativa. Então, quando a gente fala, feche os olhos e pense no que vocês gostariam de fazer, abra os olhos e anota a primeira palavrinha que vier na cabeça, é exatamente para que vocês não precisem deixar isso numa regra. Então, vai vindo de forma natural as coisas que você gostaria de aprender. E a gente consegue traduzir em uma palavra, 2 palavras. Então fica mais bacana para a gente ter uma noção do que gostaríamos de aprender. Sem ter uma regra para eu que preciso aprender língua portuguesa porque é importante para. Na verdade, a chuva de ideias é só para vocês perceberem que tem muitas coisas que a gente gostaria de aprender e que não necessariamente você precisa para um vestibular ou para uma prova, alguma coisa assim. É só pelo gosto mesmo ou para desenvolver algum talento que a gente já tem. Bom, a seguir, o que vocês vão fazer? Já fizeram a chuva de ideias, anotaram as primeiras palavras para vocês perceberem o que vocês gostam de aprender. Então, o que vocês vão fazer? Tem uma tabelinha e aqui tem 3 perguntinhas nessa tabela. Agora, de novo, vocês vão responder essas perguntinhas. O que eu quero aprender, o que posso fazer para aprender e quando farei essa ação. Então, olha só. Na primeira atividade, era uma chuva de ideias. Vocês não precisavam ter uma regrinha para colocar o que gostariam de aprender. Que é para quê? Para que vocês liberem de forma mais natural e criativa o que vocês gostariam de aprender. Agora, nessa atividade 3, a gente vai colocar numa regra. Significa o quê? Tem 3 perguntinhas que formam uma tabelinha. Vocês podem desenhar no caderno de vocês, colocar as 3 perguntinhas do jeito que está mostrando na tela e escrever. Para quê? Para deixar organizado o que vocês gostariam de aprender, como vocês fazem para aprender aquilo que vocês colocaram na primeira coluna e quando que vocês vão fazer isso. Então, é uma forma de planejar um pouquinho.
Então, no primeiro momento, as ideias soltas para a gente liberar, perceber um pouco mais, e agora a gente vai organizar essas ideias, tá certo? Esse é o processo. Vou deixar 3 minutinhos na tela, vocês vão responder. Se quiser compartilhar no chat, pode fazer a mesma coisa. A tabela vai ficar na tela. O que quero aprender, o que posso fazer para aprender, quando farei essa ação. 3 minutinhos para vocês. Agora que vocês pensaram um pouquinho, ou seja, organizaram as ideias de vocês, falando o que vocês querem aprender, como que vocês podem aprender isso que vocês anotaram que querem, e quando vocês farão essa ação, então vocês organizaram essas ideias, deixaram mais com um caminho, né? Vocês traçam um caminho. Quando eu coloco, quando farei essa ação, ou o que posso fazer para aprender, é uma forma da gente traçar um caminho de estudo, tá? Então, pensem nisso ao longo da semana, tentem colocar nos estudos de vocês, como que vocês podem usar o talento de vocês como ponto forte, como que vocês podem trazer para auxiliar os estudos. Por exemplo, quem gosta muito de música e gostaria de aprender música, a gente sabe que essa disciplina de aprendizagem, de você aprender a música, de vocês fazer o estudo, vai auxiliando em outras áreas que vocês precisam também para ter um pouco de disciplina para aprendizado. Aí vocês vão pensar nesses talentos e ver como eles podem auxiliar nesse momento de isolamento social, causado pela crise do coronavírus. Principalmente porque a gente está em casa, a gente tem uma demanda da escola, a gente não pode esquecer que os professores de vocês também estão passando atividades. A gente tem uma demanda aqui do Centro de Mídias, que é para ajudar vocês nesse momento de isolamento social. E a gente tem uma demanda
de casa, ou seja, tem as tarefas de casa, tem o cuidar do irmãozinho, tem uma série de coisas dentro da casa de vocês que vocês têm que fazer. Então, o que, que é bacana? Como que vocês organizam tudo isso? Uma das formas é vendo a potencialidade de vocês, usa o talento e como vocês vão aprender esse talento para vocês conseguirem aprender algumas coisas que vocês têm dificuldade ou facilidade nas disciplinas e escolas de vocês. Aí eu vou passar uma atividadezinha, que é exatamente para aprofundar. Vou deixar na tela e vou explicar. O que, que acontece? Dentro do caderno do aluno de vocês, de projeto de vida, aquele que foi entregue lá no comecinho do ano, na página 63 e 64, tem uma atividade que vocês podem aprofundar e pensar um pouco mais essa questão do talento. Então, anotem as páginas aí, páginas 63 e 64. Isso é para ajudar vocês a pensarem um pouco mais no talento. E como que vocês podem trazer o talento como ponto forte para ajudar vocês a estudarem, tá? Página 63 e 64 do caderno do aluno de projeto de vida que vocês receberam lá no comecinho do ano. Agora eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de projeto de vida. Nunca se esqueçam, a gente vai sempre olhar no projeto de vida o que é ponto forte, o que é frágil e como vocês são estudantes, trazer para o nosso contexto de estudante, de escola, de atividade, tá? Para quê? Para ajudar a organizar, para ajudar a pensar no como vocês planejam o projeto de vida de vocês, para alcançar os sonhos de vocês. E o talento é uma das formas bacanas e que dá que é gostosa também de perceber como que vocês podem trazer algo que vocês têm facilidade, que vocês fazem de melhor para ajudar nesse momento de isolamento social e para ajudar no estudo de vocês. Vou passar para o Osiris agora, para ele se despedir, e a gente volta na próxima semana com o projeto de vida. Obrigado a todos pela audiência, por participarem, por fazerem as atividades, por comentarem aqui no chat. E continue assim. O projeto de vida é isso, é nada mais do que, primeiramente, se conhecer, para depois conhecer o mundo, beleza? Então, um exemplo que casa muito bem com essa questão dessa questão de talento, dessa questão de esforço, que eu tenho certeza que vocês vão conhecer, é a história, eu não vou me alongar muito porque o tempo já está acabando, é a história do desenho do Naruto, do Rock Lee, que ele era uma pessoa que tinha uma série de dificuldades, mas era uma pessoa muito esforçada. Então, se esforcem, moldem a argila de vocês dia a dia, beleza? Um ótimo dia a todos, bons estudos e ótimo feriado. Tchau, gente. Tchau, tchau.